Olá, eu sou o pastor Ramsés e você vai ouvir agora mais uma reflexão do devocional Uma Porta Aberta no Céu, uma série de reflexões que nós temos feito sobre o livro do Apocalipse, o livro de Revelações. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 9, estudando sobre a quinta trombeta e a sexta trombeta. Então, abra sua Bíblia, se você quiser pausar o vídeo, para que você possa estar acompanhando a nossa reflexão, versículo por versículo. Apocalipse capítulo 9, então, a partir do versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a qualquer árvore alguma. E tão somente às pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Muito bem, nós vamos por partes estudar e refletir nesse texto da palavra do Senhor. Meu irmão, ao final da revelação, da visão que João tem sobre a quarta trombeta, ele vê uma águia voando no céu. Essa águia, como um arauto, dizia e com voz forte e poderosa: ai, ai, ai dos homens que moram sobre a terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Ou seja, a visão dessa águia traz o anúncio, o arauto de que haveriam 3 juízos finais derramados sobre este mundo, sobre a humanidade, que seriam piores do que os 4 juízos anteriores. As 4 primeiras trombetas anunciavam juízos de Deus sobre a natureza. Deus estava atingindo os homens indiretamente através de catástrofes naturais. Mas agora Deus atinge os homens de forma direta através de algo terrível. Algo terrível. Essa é uma das visões e um dos grandes mistérios que só é revelado no livro do Apocalipse. Durante todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, pouco se falou sobre esta revelação que agora é trazida. A revelação de demônios que estavam presos, que estavam aprisionados e que serão liberados somente no tempo do fim. Somente num tempo do fim. Então, nós estamos falando aqui de uma visão de demônios. Essa estrela que cai e que tem a chave do poço do abismo se refere a anjo, se refere a um anjo. E esse abismo, então, que é aberto, que lugar é este? Que lugar é este? Diz o texto aí que havia um anjo que era o líder desse abismo. A partir do versículo 7, há uma descrição do aspecto, vamos dizer assim, a aparência desses demônios. No versículo 7, João diz, é a maneira como João o vê. É claro que é uma linguagem figurada para tentar descrever como João está. Olha, veja bem, ele está vendo demônios. Ele
É a primeira vez, provavelmente, que ele vê isso. E então, ele descreve numa linguagem figurada, alegórica. O aspecto dos gafanhotos, versículo 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas. Por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então veja que o líder, versículo 11 diz que o líder desses demônios, o nome dele é o anjo do abismo, o nome dele em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Essas palavras significam destruidor ou destruição. Muito provavelmente, e aqui nós só podemos inferir e dizer que este anjo, este demônio, se refere ao próprio Satanás. Ao próprio Satanás. A Bíblia nos traz a ideia de que Satanás foi limitado em suas ações. Com a vitória de Cristo na cruz do Calvário, com a sua ressurreição, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, sua ressurreição e sua ascensão aos céus, a Bíblia nos dá a entender de que Satanás foi amarrado, de que Satanás foi limitado, de que Satanás foi aprisionado para que não enganasse mais as nações, para que o seu poder fosse limitado, para que o evangelho, a igreja, pudesse então expandir a sua ação pelo mundo. Ainda que Satanás, através de seus demônios, eles estão agindo, atuando no mundo, ainda que exista a sua ação, essa ação dele foi limitada. E a palavra de Deus, então, nos diz que esse demônio, o Abaddon, o Apolion, Satanás, ele lidera uma multidão de demônios que estavam aprisionados no abismo. Que lugar é esse? Eu gosto de falar, usar a expressão, não mais a expressão lugar, mas sim a expressão dimensão. Porque esse lugar não está limitado às dimensões espaciais terrenas, como largura, altura, comprimento. É uma dimensão. É uma dimensão. E a Bíblia dá alguns lampejos. A Bíblia nos dá algumas dicas sobre essa dimensão. Na ocasião em que Jesus se encontra com um homem de Gadara, ou o Gerazeno, um homem que estava possesso por uma legião de demônios, quando Jesus desce do barco, esse homem vem possuído por esses demônios, atormentado, então se apresenta diante de Jesus. Esses demônios gritam e Jesus pergunta o nome dos demônios. Eles dizem, nosso nome é Legião, porque somos muitos. E então eles fazem um pedido para Jesus, eles imploram a Jesus para que não os lançasse no abismo. Ou seja, havia um conhecimento da parte dos demônios de uma dimensão, de um lugar de tormentos, um lugar para onde eles não queriam ir. E eles então imploram para Jesus, para que Jesus não, no momento em que Jesus expulsasse os demônios daquele homem, Jesus não os lançasse no abismo. Então eles sabem, eles têm conhecimento de um lugar de tormento, um lugar de punição, de castigo criado e preparado pelo próprio Deus para o diabo e seus demônios. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, diz isso, que existe, que o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. E então,
esses demônios, Jesus não os expulsa, não os envia para o abismo. Eles são expulsos e eles então entram numa manada de porcos, que estavam de aproximadamente 2.000 porcos, e esses porcos são atirados então de um penhasco e caem dentro do mar. Então nós vemos ali que esses demônios tinham conhecimento de uma dimensão espiritual, um lugar preparado por Deus, um lugar espiritual preparado por Deus para a punição de demônios. Quais demônios? O texto do apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 4, o Pedro nos diz que Deus atirou anjos que pecaram, aqui muito provavelmente, se referindo a anjos que caíram do seu estado original lá no passado, não se sabe em que momento foi este. Alguns especulam que foi no momento que antecede ao dilúvio, mas pode ser ainda no momento da queda, da expulsão de Satanás do céu, quando eles se rebelaram contra Deus. Esses anjos então foram precipitados a abismos de trevas, diz o versículo 4 do capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. A palavra para inferno aqui é uma palavra que só aparece aqui em Pedro. Existem outras duas palavras que foram traduzidas na Bíblia, Almeida e atualizada, para inferno, que é Hades e Geena. Hades e Geena. Hades seria o mundo dos mortos para onde os ímpios vão. O Geena seria o lago de fogo final, a punição eterna final para onde todos os ímpios serão lançados. E esta palavra aqui, o Tártaro, parece descrever o inferno dos infernos. Parece descrever um lugar de tormento para onde foram atirados somente os demônios, somente esses anjos caídos. Então diz o texto aqui que Deus os prendeu em abismos tenebrosos ou abismos de trevas, a fim de serem reservados ou preparados para o juízo. Ou seja, esses demônios foram aprisionados ali até o tempo do juízo, até o tempo da manifestação do juízo final. E eles então foram liberados. Mas veja que mesmo esses demônios sendo liberados sobre a terra, eles estão debaixo do poder soberano de Deus. No versículo 3 diz que lhes foi dado o poder. Veja que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Esses demônios só têm uma ação dentro dos limites da permissão de Deus, assim como todos os demônios em toda a história da Bíblia. O livro de Jó, por exemplo, quando fala sobre os demônios que compareceram diante de Deus Satanás compareceu diante de Deus depois de vir dos 4 cantos da terra, Jó capítulo 1, para acusar a Jó, diz lá que quando Satanás pede permissão, ele teve que pedir permissão a Deus para tocar na vida de Jó, para tirar os bens de Jó, para matar seus filhos, para colocar a enfermidade dele. Foi permitido a ele fazer isso. Então, Satanás e seus demônios têm que receber da parte de Deus uma permissão para agir sobre a terra. No versículo 4 diz que lhes foi dito que não causassem dano à natureza, à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem às árvores. Veja que essa ação era uma ação direcionada somente aos homens. Mas veja que não é para todos os homens. Não é a todos os homens. Diz que então, mas tão somente eles deveriam agir sobre as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Então aqui, meu amado irmão, você que me ouve, nós precisamos aqui ter uma visão de que este sinal, esse juízo, é aplicado tão somente aos ímpios, àqueles que não têm o selo de Deus. Qual selo? Qual é o selo de Deus? Nós já falamos isso quando falamos no capítulo 7 sobre a multidão que seria selada. Nós falamos que selo é esse. Esse é o selo do Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo que foi derramado sobre aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que nasceram de novo. Eles foram batizados com
o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus é a marca de Deus, é o selo de Deus, que inclusive nos protege da ação do maligno. Satanás não tem poder de tocar nos filhos de Deus, pois esses têm o selo de Deus. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, diz que nós temos o Espírito Santo que está acima, é maior do que o Espírito que está no mundo. No capítulo 5, versículo 18, diz que aqueles que são de Deus, eles venceram o mundo e venceram o maligno. E o maligno não pode lhes tocar. O mundo jaz no maligno, mas os filhos de Deus, aqueles que vencem pela fé em Jesus Cristo, o maligno não pode lhes tocar. Satanás não tem autorização para tocar na igreja, para tocar nos filhos de Deus. Porque a palavra de Deus é bem clara em dizer que quando Jesus ressuscita, ele ascende ao céu e ele então recebe toda a autoridade de Deus nos céus e na terra. E ele então, como o cabeça da igreja, está acima de todo principado e potestade. E ele colocou Satanás debaixo dos pés da igreja. A igreja em Cristo está acima dos principados e potestades. É o que nos revela a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que juntamente com Cristo nós estamos acima de todo principado e potestade. Nós estamos em batalha contra eles. Efésios capítulo 6 diz que nós estamos numa batalha contra principados e potestades. Mas eles não podem nos tocar, eles não podem nos ferir, eles não podem agir sobre a vida daqueles que têm o selo de Deus, porque nós temos a autoridade dada por Deus, a autoridade do nome de Jesus Cristo. Jesus deu autoridade aos seus discípulos para expulsarem demônios. Serpentes e escorpiões, numa linguagem figurada que Jesus usa em Marcos capítulo 15, capítulo 16, serpentes e escorpiões, então nós poderíamos nos ferir, mas não nos faria dano, ou seja, falando que o poder de Satanás não poderia nos atingir, pois se nós estamos sujeitos a Deus, o diabo deve fugir de nós. Veja, meu irmão, que esse é um sinal terrível, é uma punição e um juízo terrível, mas não para a igreja, e sim para os ímpios. No versículo 5 diz que não lhes foi permitido que matassem os ímpios, mas que lhes atormentassem durante 5 meses. Veja que esses demônios seriam liberados para atormentar. Eles sairiam do abismo, do abissu, que é uma palavra que também aparece, essa dimensão aparece lá, parece que é o mesmo lugar descrito também no Evangelho de Lucas, capítulo 16, quando nos conta a parábola sobre o rico e Lázaro, que são enviados ao mundo dos mortos. Diz que esse mundo dos mortos era separado por um abismo, o abissu. Muito provavelmente é o Tártaro, onde esses demônios estão aprisionados. Então eles sairão de lá como um grande exército, com poder de uma picada, uma ferida de escorpiões. Mas veja que é um tormento e um sofrimento, uma dor que dura, é claro que é a linguagem figurada, por 5 meses, ou seja, muito mais tempo do que uma picada normal de escorpião, que dura no máximo horas ou por um dia no máximo. Esta dor seria uma dor que atormentaria os homens por um período figurado de 5 meses, ou seja, a humanidade iria passar por esse tormento terrível debaixo do poder e da ação de Satanás. Esse é um grande exército que vem do abismo e que está debaixo da ordenança de Deus. Nós precisamos entender que parece até contraditório dizer isso, mas até o diabo é servo de Deus. É um servo rebelado. Eu costumo dizer que o diabo é um pitbull na corrente. Coitados dos pitbulls, né? Os cachorros são animais criados por Deus, mas eu estou usando essa linguagem figurada, essa alegoria aqui, para você entender que o pitbull é um cachorro feroz e que ele, mas mesmo assim ele pode estar preso numa corrente e ali seguro pelo seu dono. Assim é Satanás e os demônios. Eles estão debaixo do controle do poder de Deus. E no final dos tempos, no juízo final, por ocasião de um tempo que precede a volta de Jesus, eles seriam soltos na terra para enganar,
para atormentar, para ferir os homens que não obedecem a Deus. Mas não, esse é apenas o primeiro ai. A sexta trombeta traz um segundo ai. O sexto, no versículo 3, diz que o sexto anjo tocou a trombeta e algo pior aconteceu ainda. Diz ele, eu ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte, veja que é Deus quem tem o poder de soltar. Solte, Deus deu a ordem, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esses demônios, esses quatro demônios que muito provavelmente são demônios líderes, são generais. Existe uma hierarquia na classe dos demônios e eles obedecem essas hierarquias. E Deus então prendeu esses demônios numa região aqui, é claro que é figurado, se referindo ao rio Eufrates, fazendo menção talvez à região onde era o Éden. Então parece nos indicar que esses demônios foram aprisionados no tempo da queda, quando houve a rebelião no céu e Satanás foi expulso com os demônios. Então, esses quatro generais estão aprisionados. E o versículo 15 diz que então foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte da humanidade. Veja a descrição deste texto. Que esses generais, esses demônios estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Meus queridos, isso indica que o Deus Todo-Poderoso tem todo o controle da história em suas mãos. Ele tem o tempo certo, o tempo preparado para o acontecimento de cada um dos fatos desse mundo. Ele está no controle. Esses demônios estavam preparados somente para esse momento. Mas veja que diferente dos primeiros demônios que foram liberados do poço, liderados por Abaddon e Apolion, esses demônios vêm para matar. Os primeiros, o primeiro ai, a quinta trombeta, liberava demônios para atormentar os homens por um tempo, por um período longo de tempo. Esses demônios não, eles vêm para matar. Matar a terça parte da humanidade. Assim como Deus no passado, em batalhas, quando o povo de Deus era cercado por exércitos mais numerosos do que o exército de Deus, Deus então trazia confusão aos exércitos inimigos para que eles se matassem entre si. Isso aconteceu naquela guerra em que Josafá enfrentou vários inimigos no Vale de Jezreel. E acontece também na batalha de Gideão contra os midianitas. Em várias ocasiões, Deus coloca os ímpios para se matarem. Olha só, Deus está usando o inimigo, Deus está usando forças espirituais do mal para ferir os próprios ímpios. Os próprios ímpios. Então Deus é o Deus que tem controle até sobre as ações dos nossos inimigos. Veja que isso, mais uma vez, não é contra a igreja. Não é contra a igreja. Deus sempre livre e protege seu povo. Mas ainda o texto segue dizendo, a revelação, a visão de João, trazendo um dado alarmante. O versículo 16 diz que o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Ou seja, se você fizer a conta, então 10.000 vezes 20.000 era um número simbólico, talvez, não sabemos aqui se é literal ou simbólico, de 200 milhões de demônios eram liderados por esses quatro generais que foram soltos. 200 milhões de demônios. Vejam, meus queridos, apesar da ação do inimigo, da ação dos demônios nesse mundo que nós vemos hoje, ainda existem outros demônios preparados somente para este momento. A Bíblia é bem clara em dizer que uma terça parte dos anjos dos céus se rebelaram contra Deus, foram arrastadas pelo grande dragão. Em Apocalipse capítulo 12 descreve isso, que com a sua cauda, com a sua rebelião, o motim que ele levantou no céu, Satanás
enganou e ludibriou a terça parte das estrelas do céu. Então Satanás tem milhares, um exército de milhares de demônios debaixo da sua liderança. Mas, por sua vez, Satanás está debaixo do poder de Deus. No versículo 17, então, João vai descrever como era esse exército de demônios. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeças e com elas causavam dano. Veja que é linguagem figurada. Se a primeira leva de demônios tinha o poder de escorpiões, semelhante ao poder de escorpiões, essa segunda leva tem poder de ferir semelhante ao de serpentes com a cauda. E também com fogo, enxofre, fumaça que saiu de sua boca. É uma descrição figurada. João está vendo, tendo o vislumbre desse dia terrível, desse momento terrível da soltura desses demônios. E a maneira que ele descreve usando linguagem de coisas que existem na terra, como gafanhotos, como leões, como cavalos, como serpentes, para tentar descrever o que ele está vendo. É provavelmente a primeira vez que ele está vendo demônios em sua vida. Então, essa é a maneira como ele descreve. Veja então que Deus tem esses demônios reservados para esse dia. Mas veja que, não obstante Deus liberar todos esses demônios para atormentar os homens, o final dessas duas trombetas, da quinta e da sexta trombeta, nos traz algo terrível, meus queridos. Pois diz que os homens, mesmo assim, não vão dar o braço a torcer. Versículo 20 diz: o resto da humanidade, ou seja, aqueles que não foram mortos, porque os demônios mataram somente um terço da humanidade, dos ímpios, um terço dos ímpios. Aí diz: o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Veja que mesmo Deus trazendo o tormento tão terrível desses demônios, a humanidade, os ímpios, os homens que não têm o selo de Deus, eles não se arrependeram de seus pecados. Não se arrependeram da prática da idolatria, que é a adoração de demônios, segundo o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10. Idolatria, adorar um ídolo, é adorar demônios. Eles não se arrependeram da imoralidade sexual, não se arrependeram dos homicídios, não se arrependeram da prática da feitiçaria, não se arrependeram dos furtos, da corrupção. Toda a corrupção moral manifestada na humanidade já tinha chegado ao seu limite. Então Deus manda um aviso para esse povo, para essa população, assim como ele mandou um aviso através de Noé na época do dilúvio, assim como foi dado um aviso para a geração de Sodoma e Gomorra, e mesmo assim aquelas gerações não se arrependeram. Então, assim como Deus destruiu os ímpios na época do dilúvio e destruiu os ímpios na época da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus também há de destruir estes homens que não se arrependerão de seus pecados no final dos tempos. Que palavra terrível, meus queridos. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Diante de uma revelação como essa, nós, enquanto igreja, só devemos continuar pregando o Evangelho segundo a palavra de Deus, para que todos os eleitos sejam salvos, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor sejam salvos. Porquanto, para todos aqueles que não creem no Senhor, que não recebem o selo de Deus, do Espírito Santo,
o seu destino é algo terrível, está preparado para eles. Deus é um Deus de amor e graça para com o seu povo, para com a sua igreja, mas é um Deus fogo e consumidor para com aqueles que blasfemam contra o seu nome. É um Deus de justiça, pois Deus é um justo juiz. Nós precisamos entender isso. O que você pensaria de um juiz que, se fosse diante de um criminoso que havia cometido crimes bárbaros, terríveis, como estuprar crianças, matar crianças, esquartejar crianças, esse juiz simplesmente liberasse esse criminoso com pena dele, de que ele fosse pegar uma prisão perpétua, ou de que fosse pegar uma pena de morte. Esse juiz, então, não, eu vou te liberar, depois desse criminoso implorar, por favor, me perdoe, me perdoe. Então esse juiz liberasse esse criminoso. O que você pensaria desse juiz? Ele é um juiz justo? É um juiz bom? Não. Um juiz bom e um juiz justo é aquele que aplica perfeitamente a justiça. Esse é o nosso Deus. É o único bom e justo juiz. Não é à toa que o adágio antigo já diz que os homens podem escapar da justiça dos homens, todavia não escaparão da justiça de Deus. E isso é fato, meus irmãos. Somente a igreja e o povo de Deus escapará dessa terrível condenação. Assim como Deus preservou o seu povo no Egito, livrou eles das pragas, com o sangue nas portas, o sangue do Cordeiro, assim também somente nós, a igreja, que tem o selo de Deus, estaremos livres de tamanha praga do anjo destruidor, dos demônios que virão sobre o mundo no final dos tempos. Que Deus livre a todo o seu povo, que Deus livre a sua vida de passar por isso. Que você se arrependa, que você possa buscar o perdão de Deus e que você possa beber da água da vida e receba o selo do Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração, para que você não tenha que passar por esses terríveis juízos e sofrimentos que há de vir sobre o mundo. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe essa mensagem.